Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Caminhai adiante, marchai adiante rumo ao alvo e o objetivo, do qual não almejamos aquilo que há no mundo e nem tampouco amamos o mundo, rejeitamos tudo que há no mundo e o próprio mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece a Deus. Não servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar, o outro rejeitar, odiar, a um servis, o outro estar sempre rejeitando, sujeitando ao nosso Senhor e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Todo aquele que está em mim, ele diz, produz mais frutos ainda. Mas aquele que está em mim e não produz, não há por que ocupar uma terra fértil, uma terra boa. Aquele que produz meramente folhas, ele diz, seca-te imediatamente. Aquele que não produz frutos, aonde a palavra diz, pelos seus frutos os conhecereis, o machado está posto à raiz. A palavra diz dos frutos insuportáveis, aqueles que produzem frutos infrutíferos, aqueles que não têm nem mesmo os frutos dignos de arrependimento. Como podeis vós que justificais a si mesmo, porque só há ninguém pode produzir os bons frutos se não for por ele. Alguns iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém pode se produzir os bons se não for por ele. Todo aquele que o rejeita, ele disse, ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, ele arranca. E assim ele é aquele que arranca o joio, aonde a palavra diz que quando estava ali a semear, o inimigo veio e semeou junto com o trigo. E disse os ceifeiros, porque um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros, disse, quer que arranquemos o joio? E ele disse, não façais assim, porque senão o trigo vem junto. Espere que o trigo amadureça e assim arrancaremos o joio. E em mais um dia ele é aquele que está a arrancar o joio em feixes, o trigo juntando em seu celeiro. E aquele que está com ele, ele disse, ele já dizia do que havia se suceder com esta geração. Aquele que não é contra nós é por nós. Tão logo aquele que não é contra nós e é por nós, não falará contra o Filho do Homem, mas então chegará o tempo aonde sim falarão contra. E aquele que não junta com ele, ele espalha, assim nos diz o Senhor, como palhas aonde são levados pelo vento. Ele é aquele que tudo opera e executa, aonde o seu agir não há quem possa impedir o seu agir, aonde nenhum dos seus planos são impedidos, e assim aqueles que estão segundo os propósitos do qual ele designou pela eleição, aqueles que são chamados e escolhidos, nenhum dos planos são frustrados, pois os planos que ele tem para nós são planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Ele nos ensina ainda melhor ser prejudicado, se for da permissão do Senhor, do que prejudicar alguém. Assim, bem-aventurado aqueles que, sendo aprovados, receberão o seu galardão, segundo aquilo que ele mesmo firmou de propósito em nossas vidas, fazendo segundo a sua vontade e não segundo a nossa. E a ele seja toda honra e toda glória, para hoje
e todo sempre. Ele é o amém, ele é o sim, ele é aquele que tudo opera e executa, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Amém.